Ah, isso que eu ia falar, de começar a gravação. Beleza. Isso. Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, bom dia. Assim como da vez passada, né? Quem vai estar intermediando as nossas interações nesse momento é o Eric. Então, vocês mandem no chat. O que ele puder responder pelo chat, ele já responde. O que ele sentir necessidade de transmitir a mim, ele me interrompe e transmite. E a gente vai fazendo a nossa aula da maneira bastante dinâmica. Assim como na aula passada também, eu recomendo que, se for possível, vocês estarem abertos em duas telas e estarem com um formulário aberto para vocês irem achando no formulário de vocês isso que eu estiver mostrando aqui, é bacana. Mas se isso não for possível, a minha ideia é que, ao final, vocês tenham recursos assim para vocês abrirem um formulário vocês mesmos, e vocês comecem a mexer, porque todo esse conhecimento que eu e que os outros professores que também estão têm mais destreza com os formulários conseguimos, né, não foi curso, não foi nada, a gente foi lá e foi fazendo, né. Eu comecei um pouco antes, porque eu tinha uns outros interesses no Google Formulário, né, que me fez chegar nele, sei lá, em 2018, por aí eu já estava usando. E aí, é isso, né? Eu vou desligar minha câmera agora, vou compartilhar minha tela, que aí fica menos pesada a conexão. Vou compartilhar a tela inteira, que eu vou precisar abrir o computador também. Eric, assim que a minha tela estiver sendo compartilhada aí, você me avisa. Já está compartilhado agora, dá para ver aqui. Porque os demais, todo mundo vendo a tela, manda um okzinho no chat aí, quem está vendo a minha tela, tranquilo. Eu não estou vendo. Moniquinha, você está pelo celular? Eu estou, João. Eu liguei agora o celular também, para eu fazer aquilo que você falou, né? Eu acho que eu tenho que ligar o celular. Não, deixei o computador para manusear, não é isso? Quem está vendo pelo celular, às vezes o compartilhamento de tela no celular ele não aparece automaticamente. Então a pessoa tem que ir lá nas pessoas que estão na chamada e encontrar a tela que está sendo compartilhada e selecionar para ela ficar em evidência. Aí vocês vejam aí se esse é o caso, né, quem está no celular, ok? Ô, João, desculpa, dá para repetir? Eu tenho que ir aonde no celular? Para quem está no celular, quando o compartilhamento de tela não aparece em evidência, não aparece logo de início... Ah, apareceu aqui, apareceu para mim. Isso. João, posso contribuir? Oi. Pode, por favor. Quem tiver no computador, existe a possibilidade da gente fazer a divisão de tela no próprio computador, tá? A gente minimiza e quadra em dois formatos. De repente, a gente pode colocar isso para uma próxima oficina também, né? Isso, é um recurso do computador, né? Você abre duas janelas, deixa metade para cada uma. Você não precisa abrir celular e computador. Ixi, eu só faço Sérgios assim. Eu também, mas aí, João, a gente pode colocar isso para uma próxima oficina também, né? É uma boa, né? São uns ser, macetes. Bom trabalho aí, João. Nada. Gente, eu não estou conseguindo fazer nada. Eric, muta aí a Moniquinha, por favor. Eu tô com o celular aberto e o notebook. E tá dando eco. Sim, tá, Moniquinha, tira o volume do seu notebook todo. E ouve só pelo celular. Moniquinha. Eu não estou conseguindo ver a tela, nem no computador, nem no... Tá, deixa eu mexer aqui. Apareceu aí alguma coisa? Apareceu. Beleza.
Então, pessoal, o que eu pensei aqui para essa breve oficina, né? Que vai ser breve mesmo. Como o Google Forms tem uma série de opções, tem uma série de coisas para fazer, né? Obviamente, falar de tudo de uma vez ia levar muito tempo, e aí tudo que leva muito tempo para ser dito, né, não é tão produtivo assim. Então, o que eu pensei? Pegar esse modelo de formulário, que é o modelo que a gente está usando. PCAs aí, o pessoal, não se preocupem, porque eu dupliquei esse formulário e eu tirei ele de qualquer vínculo com as outras pastas dos formulários padrão que a gente está usando. Esse aqui é um formulário novo, ele só tem o mesmo padrão que a gente está usando. Por quê? Eu vou focar nas opções que são aquelas que são mais imediatamente importantes para a gente, né? Que está fazendo já os formulários, aí tem a PNP avaliativa para fazer. Se a gente entrar no próximo trimestre trabalhando com isso também, a gente vai continuar usando mais ou menos esse modelo aí, eu imagino, né? Então, vamos lá. Seguindo uma lógica de leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu vou começar mostrando para vocês aqui em cima o que é importante a gente ver, né? Aqui, ó, a gente tem o nome do formulário, que pode ser alterado. O nome desse formulário que eu coloquei é a Oficina Google Forms. Depois eu vou deixar ele disponível para vocês entrarem, né? Essa pastinha aqui, quando eu clico, eu posso mudar esse formulário de passe e localizá-lo. Então, aqui, ó, que eu estou mostrando, esse formulário, ele está no meu Drive, ele não está no Drive compartilhado da escola, né? Eu dupliquei e trouxe ele para o meu Drive para ele ficar só para mim. Se eu quiser compartilhar ele de novo, né, eu venho aqui, jogo ele no Drive compartilhado. A hora que eu clicar em mover para cá, né, em alguma dessas pastas, vamos supor, Mural JCB, clicar aqui em mover, ele já iria para lá, né? Então, assim, eu posso movimentar, mudar o meu Drive. Eu não sei se na oficina do Eric ele chegou a falar isso, mas eu vejo que a gente pode encarar as opções do Drive como se eles fossem a área de trabalho do nosso computador, só que é a área de trabalho do Google e que todos nós que estamos lá compartilhamos, né? Então, imagina que seu computador é usado por todos os funcionários da escola, né? Esse é o Drive, né? Então, a gente pode pensar mais ou menos dessa forma. Por isso que é importante ter padrões, por isso que é importante ter uma forma de movimentar as coisas organizadamente, né? Para que quando todo mundo for procurar alguma coisa lá, a coisa esteja encontrável. Uma outra opção legal que tem aqui em cima é essa aqui da estrelinha. Quando eu marco com a estrelinha, o formulário é favoritado. E aí, quando eu venho aqui no meu Drive, eu posso acessar ele mais rapidamente se eu vir aqui, ó, na barrinha com estrela. Eu vou aqui no com estrela, e aí eu tenho só os documentos que eu coloquei estrela. Esse aqui é uma planilha que eu estou usando, particular, e esse aqui é o formulário que está aberto. Então, quando você tem documentos muito importantes, isso em qualquer documento, não só no formulário, você pode favoritar aqui com a estrela, ó. Aqui, ó, num doc, posso favoritar aqui para ficar mais rápido de encontrar. Posso fazer isso com planilha, com a apresentação do Google, com tudo, né? Aqui as perguntas e respostas, que eu vou olhar depois com vocês. Essa parte aqui de complementos abre uma série de opções que não interessam para a gente, por enquanto. Essa parte aqui de personalizar o tema, ela vai ser mais importante numa continuação dessa oficina, que é nisso aqui que a gente mexe toda essa estética, todas essas cores, esse cabeçalho, né, do formulário. Como esse formulário para a gente ele já vem pré-formatado, eu não vou estar mexendo com a estética nesse nível hoje, porque isso já vem pronto, então a gente não precisa se preocupar. Essa opção aqui, do olhinho, visualizar, ela é muito importante para a gente. Eu recomendo sempre que vocês estiverem fazendo um formulário, na hora que vocês forem fazer a revisão do que vocês colocaram no formulário, vocês revisem usando essa opção aqui. Por quê? Porque ela vem aqui, ó, e ela abre outra página que é a página que o vê. Então, quando eu clico aqui na opção visualizar... João, posso te interromper um minutinho? Pode. Desculpa.
Mara, ela clicou em algum botão para poder compartilhar a tela. Está compartilhando a tela da Mara e não está aparecendo a sua. Mara Rúbia, desfaz compartilhamento, por favor. Ou então o Eric também pode fazer isso. Que ele é o... Ah, não, tá, retomar a apresentação. Espera aí, que eu vou te ligar aqui, Deise. Espera que eu mexi mesmo, aí eu fui sem querer, desculpa. Espera aí. Eu retomei minha apresentação. Tá. Agora aparece, João, pode ir, beleza. Show. Então vamos lá novamente. O que eu vinha falando é que quando vocês forem fazer revisão, né, das questões que vocês colocaram no formulário, é sempre legal fazer a revisão clicando aqui nesse olhinho, né, visualizar que está cá em cima no canto direito, porque aí o que ele faz? Ele abre uma outra página que nada mais é do que o formulário do jeito que o aluno vê, né? Qual que é a diferença? Aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a página de edição do formulário. Somos nós, professores, que enxergamos dessa forma aqui de edição, porque a gente está colocando as questões. O aluno não vê o formulário dessa forma nunca, a não ser que ele tenha acesso para editar formulário, a não ser que ele esteja criando o próprio formulário. Mas isso aqui é para a gente, não é para os alunos. Para a gente entender como que o aluno está vendo, a gente tem que clicar aqui e ir para ver, né, com formato de edição. Aí a gente começa a fazer atividade como se a gente fosse um aluno mesmo, ó. Clica aqui em próximo, aí vai aparecer para colocar a turma, colocar qualquer um. Eu normalmente faço isso para ver, e eu saio da página antes de responder qualquer coisa, porque aí ele não salva a resposta e não interfere em nada. E aqui, ó, eu já vou ler as questões como se eu fosse aluno, se eu quiser eu posso até ir respondendo para ter mais ou menos a experiência que o aluno tem. E isso é legal para a gente saber se aquilo que a gente está fazendo está compreensível para o aluno, né? A gente tem que meio que fazer esse processo de tentar pensar um pouco com a cabeça deles também. Dentro dessa parte aqui da visualização que a gente vê como se fosse o aluno, se vocês notarem no canto direito, lá embaixo, tem um lapisinho. Ai, cadê? Aqui, achei. Ó, tem esse lapisinho aqui, que se você deixa em cima vai aparecer aí, editar esse formulário. Então, quando eu vou nesse lapisinho, ele vai sair do modo de visualização de novo. Aqui está mostrando essa notificação falando que o que eu digitei não vai ser salvo se eu sair. Como eu não quero que salve mesmo, tanto faz. E aí eu voltei para a aba de edição, ok? Então, uma dica boa, assim, para sempre terminou de jogar suas questões, dá uma olhada aqui, né, na visualização do aluno, porque às vezes, quando a gente está olhando por aqui, a visualização está muito legal e está tudo muito compreensível para a gente, mas quando a gente vai para a interface do aluno, para ver o que o aluno está vendo, pode ser que alguma outra coisa não fique tão legal assim, né? E aí a gente tem que ficar esperto nisso, porque isso desfavorece o aluno de fazer atividade e desencoraja ele continuar usando os recursos virtuais, né? Como a gente já recebeu várias mensagens aí do aluno falando que prefere pegar a apostila porque é mais fácil, a gente tem que estar atento nisso também, né? As duas últimas opções aqui do lado de cima, né? Essa engrenagenzinha são algumas configurações do formulário, que isso aqui é legal da gente ver também, ficar atento. É bem simples, né? A gente abre as configurações, aparece primeiro essa aba geral, eu tenho essa opção aqui de coletar os e-mails. Se eu tiro aqui, o aluno vai escrever o nome dele e seguir o formulário. Se eu coloco isso aqui, o e-mail do aluno vai ser coletado também. Aí, essa coleta de e-mails, ela funciona da seguinte forma. Como a gente está usando a conta da Sedu, do e-mail institucional, ele já pega automaticamente o e-mail institucional, especialmente se o menino estiver acessando a atividade pelo aplicativo escolar, né, que no escolar só entra com o e-mail institucional e aquela coisa toda. Isso aí é legal porque, vou colocar aqui na visualização de novo, tá vendo aqui, ó, no cabeçalho, nono ano, a PNP Linguagens, período bababá, terceira, a PNP multidisciplinar, primeiro trimestre. Seu endereço de e-mail será registrado quando você enviar esse formulário. Não e aí o meu e-mail aqui. Eu posso trocar de conta, né? Ou seja, como
esse é um e-mail institucional, o formulário é feito só para e-mail institucional, o formulário já puxa o e-mail institucional automaticamente. Então, essa aqui é uma forma, se a gente estiver trabalhando só com os e-mails institucionais, é uma outra forma da gente poder identificar os alunos, né? Porque vai que o engraçadinho resolve digitar o campo do nome dele aqui com, sei lá, Seu Madruga. Se ele coloca isso aqui, ó, nona M1, Seu Madruga, vai para a próxima atividade e entrega a atividade, você vai receber uma atividade do Seu Madruga. Não vai ter nome do aluno, porque tá a cargo dele se identificar. Então, essa coleta de e-mail automática, ela é mais uma forma da gente poder identificar os alunos, né? Feito isso, a segunda opção que a gente tem é passar recibo das respostas. Quando eu coloco isso aqui, né, o aluno, ele recebe, né, no e-mail institucional dele, no e-mail dele, né, aquilo que ele respondeu também. Aí, são duas formas de passar o recibo da resposta. Se a pessoa responder e solicitar o recibo, ou sempre, né, o aluno terminou, ele recebe lá no e-mail dele que a resposta chegou, né. É uma outra opção que a gente pode, né, usar para se resguardar de que as atividades estão sendo entregues para os alunos também. É necessário fazer login. Essa opção aqui, essa aqui, ela restringe ou libera os e-mails para as contas institucionais. Se ela não está marcada, aqui o aluno pode responder o formulário com qualquer conta de e-mail. Qualquer conta de e-mail mesmo. Na hora que abrir o formulário, a hora que eu coloco isso aqui, ele vai pedir um e-mail lá e ele vai poder colocar qualquer conta de e-mail. Quando eu coloco isso aqui, a única forma de abrir esse formulário é através de uma conta institucional, né? E aqui eu limito a uma resposta só, que normalmente fica marcada, porque são atividades, mas se eu tiver um outro tipo de formulário que eu queira que o aluno responda várias vezes, se ele quiser, eu desmarco aqui e o aluno pode responder quantas 1000 vezes ele quiser. Outras permissões que eu posso dar para o aluno são o aluno poder editar após o envio. Então, vamos supor que eu quero passar uma atividade no formulário que eu gostaria que o aluno refizesse e que ele corrigisse. Em vez dele fazer de novo, eu posso deixar o formulário com essa opção aqui marcada e o aluno pode abrir o mesmo link da mesma atividade que ele fez errado e mudar as respostas depois, editar, né? É uma opção aqui. E o aluno pode ver os gráficos de sumários e respostas de texto, né? Ou seja, aqueles mesmos gráficos que a gente tem acesso quando a gente olha as respostas, que eu vou mostrar para vocês, o aluno vai ter acesso também. Esse aqui dos gráficos, não sei se é tão interessante. Esse aqui do editar após envio, dependendo do tipo de atividade que a gente está cobrando, ele pode ser mais ou menos interessante, né? Se for uma atividade avaliativa, de repente não vale tanto a pena. Essas são as opções gerais do formulário. Quando vem aqui na apresentação, o que eu posso deixar evidente para o aluno? Como a gente tem um formulário que tem muitas seções e que as seções vão abrindo aos poucos, né? Eu posso deixar aqui uma barra de progresso. O que é essa barra de progresso? Ó, vou salvar aqui e vou mostrar para vocês. Ó, salvei, vou clicar para abrir como se fosse aluno. Ó, é essa barrinha aqui. Essa barrinha aqui é legal porque o aluno se localiza no tempo, quanto tempo que ele tem para fazer. Aqui ele sabe que ele está na página 1 de 3. Então, ele vai clicar uma aqui para a próxima. Ele chegou na página 2 de 3. Ele vai clicar aqui na próxima. É obrigatório isso aqui. E aqui ele sabe que ele já está na última página do formulário, né? Terminou essas 10 questões aqui, ele vai ter acabado o formulário. Vamos supor que em vez aqui, né, de linguagens, né, eu coloque uma seção para a língua portuguesa, aí vai ficar com 4 páginas. Uma para a língua inglesa, 5 páginas. Uma para arte, 6 páginas. E uma para educação física, 7 páginas. Aí vai aparecer aqui em qual página que ele está e quantas faltas para ele acabar. Para uma atividade mais longa, isso é legal para o aluno se organizar em relação ao tempo, né? De repente, for fazer uma atividade que é uma prova com todas as disciplinas, né? Vale a pena colocar isso. Como as atividades multidisciplinares têm pouca questão, né, por disciplina, né?
língua inglesa tem 2, artes tem 2, de repente não fica tão bom assim. Mas é um recurso bom para quando é uma atividade longa. Ainda na apresentação, eu tenho a opção de embaralhar as perguntas. Quando eu clico aqui, todas as perguntas ficam embaralhadas, e isso não é tão interessante para a gente, e não é interessante, inclusive, se as perguntas estão ordenadas para ter uma sequência lógica, né? Eu normalmente faço as minhas questões para elas serem a primeira um pouco mais fácil que a segunda, que é um pouco mais fácil que a terceira, que é um pouco mais fácil que a quarta, né? Se eu embaralho isso, eu saio da minha lógica. Então, para os nossos formulários, talvez isso não seja tão interessante. Mostrar o link para enviar outra resposta. Quando eu não marco isso aqui, cadê? Quando eu não marco isso aqui, limitar a uma resposta, aquela opção lá fica disponível. Ó, mostrar link para enviar outra resposta. O que é isso? Se o aluno puder responder o formulário de novo, e eu marco isso aqui, quando ele abrir lá, na pré-visualização, ele vai ver isso aqui, ó. Cadê? Putz, pior que eu vou ter que responder tudo. Deixa eu fazer rapidão aqui, galera. Pra vocês verem o que eu tô falando. Beleza. Responde tudo. Aí, ó, é um formulário que eu posso responder várias vezes. Então, quando eu acabo, aparece aqui, sua resposta foi registrada, edite sua resposta, né, supondo que eu possa editar, ou envie outra resposta. O aluno clica aqui e ele já abre o formulário para editar, para enviar de novo. Dependendo do tipo de atividade, do tipo de formulário que você está usando, essa pode ser uma opção, né. Tá. E para terminar essa parte das configurações, na apresentação, eu tenho aqui mensagem de confirmação. Gente, nessa mensagem de confirmação, ela vem no padrão, sua resposta foi registrada. Mas eu posso colocar outra coisa. O que normalmente eu colocava quando os formulários eram por disciplina, né? Quando cada professor fazia o seu próprio formulário. Normalmente eu colocava algo assim, parabéns, jovem, você terminou. Agora retorne ao app escolar e marque a atividade como concluída. Salvei aqui. Quando eu entro lá com o aluno, vou mandar outra resposta para aparecer isso. Seu Creyson. Marcar as opções rapidinho. Beleza. Aí, ó, terminou o aluno, parabéns, jovem, você terminou. Agora retorne ao app escolar e marque a atividade como concluída. Então, isso já aparece de novo. Eu sei que, assim, eu corro o risco de soar repetitivo, assim, com os meus alunos, mas essa mensagem de voltar no aplicativo e marcar como concluído é uma coisa que, onde dá para colocar, eu coloco, assim, para incentivar eles a voltarem lá e marcar como concluído, porque é um atraso de vida quando eles não fazem isso, né? Então, esse é mais um lugar em que dá para a gente colocar isso aí e deixar uma mensagem mais personalizada, mais carinhosa, né, para os alunos terem noção de que foi uma pessoa que fez esse formulário e não que ele é automatizado, que veio pronto, ok? E com isso, termina as partes aqui da apresentação, aí tem uma opção final aqui que são as de testes, né? A gente está usando as atividades em forma de teste, mas o formulário ele não necessariamente precisa ser em forma de teste, né? Ele pode ter outros formatos. Esse que é o nosso padrão, ele é em forma de teste, então não tem problema. Essa opção tem aqui, é uma opção que eu acho que a gente usou lá na escola quando a gente fez os simulados do PAEBS, que é o modo bloqueado para Chromebook, né? Quando o aluno está usando o formulário no Chromebook, a hora que eu ativo isso aqui,
o Chromebook fica travado para abrir outras páginas, né? Então, o aluno não tem como, entre aspas, ali, colar da internet quando ele está fazendo prova no Chromebook, né? Futuramente, né, se algum dia a gente sair da pandemia, né, a gente pode adaptar todas as nossas provas para os formulários, porque, enfim, né, é possível, a gente tem Chromebook para isso e os alunos não têm esse recurso aqui que possibilita a gente fazer as provas legal. Vantagem, nunca mais ter que corrigir prova. É ótimo isso. E na última parte aqui de usar o formulário como teste, a gente tem um microfone aberto aí. A gente tem essa parte aqui de liberar nota, que a gente tem duas opções. A nota do formulário pode ser liberada imediatamente após o envio, porque como as correções são automáticas, o aluno terminou o formulário, ele já recebe quantos pontos ele tirou naquele formulário, ou posteriormente, depois de revisão manual, né? Aí o professor vai olhar formulário por formulário, jogar a nota do aluno lá no Google Sala de Aula e enviar para o aluno depois, né? Então, são duas opções. Eu acho que, após o envio, é sempre mais prático de ser enviado. E aqui, no final do formulário, coisas que ficam disponíveis para o aluno ver, né? Perguntas erradas, respostas corretas e valores. Quando eu marco aqui que o aluno pode ver os valores, ele vai saber quantos pontos ele tirou ou quantos pontos cada questão vale, né? Quando ele terminar o formulário. Quando eu marco aqui valores e respostas corretas, ele vai saber quantos pontos que ele tirou e quais são as respostas corretas, né? Exatamente. E no final aqui, das perguntas erradas, quando eu marco esse aqui, ele vai ver o que ele acertou e o que ele errou também, né? Então, eu lembro que na oficina sobre Google Sala de Aula, a Cleide, ela fez chamou atenção para que não estava dando para ver as respostas erradas, né? Que o aluno não podia corrigir e tudo mais. Provavelmente é porque essas opções aqui não estavam marcadas, assim, no formulário, né? E quando não está marcado, o aluno simplesmente responde, termina naquela tela de que a resposta dele foi recebida, e é isso, né? O aluno não tem mais feedback de nada. Então, é legal deixar isso aqui marcado para haver esse feedback instantâneo do aluno, ok? Isso aqui termina essa parte aqui de cima do formulário. Fora isso, tem só o botãozinho de enviar, que aí eu posso enviar essas atividades por e-mail, o que a gente normalmente, ou, né, pelas redes sociais, né, se a gente estiver compartilhando um formulário na rede social. Aqui, né, a gente adiciona colaboradores ao formulário, o que também não é necessário porque a gente está fazendo, porque se o formulário estiver no mural JCB, lá no Drive compartilhado, ele já fica automaticamente compartilhado com todos os professores que lá estão. E a gente normalmente usa essa opção aqui do link, né? Que a gente copia o link e aí a gente já pode enviar. Eu vou deixar o link aqui do formulário já no meu chat. Ou então eu posso usar o URL curto, né? Ele deixa o link mais curtinho, né? Se a gente estiver colando esse link como texto, né, em algum lugar, esse link curto, ele ocupa menos espaço, né? De repente, num documento, ele é mais esteticamente interessante, ok? E isso aqui foi a aba de cima, né, do formulário. Antes da gente passar para as opções da formatação aqui na vertical, né? Alguém teve alguma ponderação? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta do que foi passado até então? Ô, João. Oi, Mônica. A minha tela não estava apresentando. Esse formulário você tirou de onde? Esse formulário, Mônica, que eu falei no início, ele é o formulário padrão que a gente está usando. Eu fiz uma cópia e joguei ele para o meu Drive só para fazer essa apresentação. E depois eu vou deixar ele liberado para vocês mexerem. Mas ele é isso.
Ele é um formulário da oficina. João Penha aqui falando. Oi, Penha. Vamos considerar que você tenha nesse grupo hoje aqui de 42 pessoas, uma pessoa que talvez nunca fez um formulário, né? Onde ela teria que ir para começar? Então, tem várias opções para começar o formulário. Eu vou apresentar minha tela de novo para mostrar cada uma delas. Cadê? Tela inteira. Minha tela está aí já? Sim, João. Sim. Ó, começando da aula passada, né, que eu falei, né? Quando a gente abre o Google Sala de Aula, que a gente vem aqui nas atividades, criar, quando eu clico aqui em atividade com teste, ele cria uma aba de atividade com teste e automaticamente já vem um formulário anexado. Aí eu clico no formulário e começo a fazer o formulário do zero, né? A minha intenção não é falar do formulário do zero, porque o formulário do zero, ele tem muitas opções. Se vocês pararem para comparar esse aqui, que é o com zero, desse nosso aqui, que já vem meio, já vem pré-formatado, né? Já tem muita coisa desse aqui que já vem pronto para as nossas atividades, né? Então, o próprio Google Sala de Aula é um lugar para eu iniciar, para eu abrir um formulário. Além disso, eu posso vir aqui no Google Drive. Na tela inicial do Google Drive, né, que a gente abre, né, eu vou aqui no sinalzinho de mais, onde tem escrito novo. Se o computador deixar. Ok, aí abriram essas opções aqui. Cliquei no novo, lá no Google Drive. Ó. Aí abriu pasta, upload de arquivo, upload de pasta, documento de texto, planilhas, apresentação, formulários Google. Clico e eu já tenho um formulário em branco para começar do zero de novo. Ou então, uma última opção eu vou aqui no navegador, clico Google Forms, vou abrir a página do Google Forms, isso. Ir para formulários Google, pessoal. E daqui eu posso criar também, aqui no botãozinho de mais que tem no canto da tela, né? Aqui, ó, no botãozinho de mais. Criar formulário. Ok? Só tem que ficar atento que se eu for entrar pelo próprio Google Forms, né, eu tenho que ver qual conta que está logada. A minha aqui, conta que está logada, não é institucional. Eu mudo para o institucional. E pronto. Legal que aqui no institucional, inclusive, né, eu tenho outras opções, né? Por exemplo, eu posso começar um formulário em branco, se eu clicar aqui, aqui é um que já está em branco começado, eu tenho esse aqui, um modelo de atividade, um modelo de avaliação, um título de planilha, e para baixo tem os formulários que eu já fiz, né? Eles ficam todos arquivados. Tem um monte de coisa do ano passado aqui, inclusive, porque essas coisas ficaram aí. Então, tá aí, 3 formas de abrir o Google Formulário. Pelo próprio Google Sala de Aula, em atividade com teste. Pelo Google Drive, através do sinalzinho de mais, formulários. E pela própria página do Google Formulários. Certinho? Acho que a Ana Alice tá com a mão levantada. Quando você clica lá no Google Sala de Aula, como é que você manda lá para o Google Form? Ou ele vai automático? Vai automático, Mônica. É tudo integrado. Ah, tá. Ô, João. Sim. Olha só, eu estou lembrando aqui que quando a gente começou no ano passado com trabalho remoto, não era assim a coletânea de humanas ou multidisciplinar, a gente tinha que fazer da própria matéria, né? Enfim, eu fazia lá
Então, claro que não fazia do jeito que você está mostrando aqui agora, né? As configurações e tal. Só colocava lá as questões. Apanhei um pouco, mas aprendi na marra, né? Quer dizer, essa oficina naquela época era uma boa, né, bicho? Tá lembrado disso? Eu lembro que eu propus alguma coisa para o pessoal da área, eu cheguei, né, a falar sobre isso. Eu só não me recordo se foi só com a área de linguagens, né? Mas enfim, ficou houve uma ação assim no ano passado também. Mas assim, em março do ano passado. Né? Então, depois que passou a ser humanas, né, geografia, no meu caso, geografia, história e ensino religioso, aí a coisa facilitou pra caramba, né? Mas eu mesmo tive que aprender na marra isso, mas foi bom também, né? Mas não deu para fazer tudo perfeitinho conforme agora eu faria, né? Mexendo ali nas configurações. É só uma ideia mesmo, um papo mesmo. Certo. Ô, João. Pois não. Fazer uma contribuição aqui rapidamente. Eu vou tentar juntar as colocações do professor Cizenando e da professora Mônica. O que acontece é o seguinte, esse treinamento que o professor João elaborou hoje, ele parte da ideia de que o formulário já existe, ele já está pronto, tanto é que já tem o cabeçalho, aquele cabeçalho padrão que a gente utiliza lá. E aí, a dinâmica que o professor João está colocando aqui, Cizenando, Mônica e quem mais tem dúvidas, é para a gente identificar que o formulário já está pronto lá e eu só vou lançar as questões, mas aí eu vou tentar colocar as questões de forma que a estética delas, sabe, que a compreensão para o estudante que fique mais prático assim de se utilizar, mais compreensível. Mas, enfim, propositadamente o professor João pensou dessa forma. A gente vai pegar um formulário que já é pronto, porque, em geral, os PCAs, eles deixam os formulários já prontos lá. A gente só vai fazer o quê? Só inclui as questões. Então, a dinâmica é essa. Provavelmente, professora Mônica e Cizenando, no futuro, a gente faça um segundo treinamento abordando de como começar um formulário do zero. E aí a gente vai enfatizar mais essa questão que o João mostrou por último agora, de clicar naquele botãozinho de mais, como é que a gente inicia o formulário do zero. Né? Outra questão, para finalizar, é que existe uma relação entre a primeira oficina que a gente ministrou sobre o Google Drive, sabe? Aquelas funcionalidades de como você gravar arquivos no Google Drive. Existe uma relação entre aquela funcionalidade e o Google Formulários pelo seguinte, quando você cria o formulário, ele não grava esse formulário em outro lugar que não seja o Google Drive. Então, ele criou o formulário, ele grava. Aonde? Na nuvem. Ele fica gravado na internet, por assim dizer, né? Utilizar um termo mais popularizado. Ele fica gravado no Google Drive, que é a nuvem, que a gente chama. Então, existe uma relação entre essas coisas. A gente tentou justamente dar uma sequência que é para as pessoas começarem a compreender como é que esses sistemas funcionam interligados, assim. E é isso. Pois é. Obrigado. Uma colaboração ainda disso do Drive, né, que é aquilo que eu mostrei na oficina passada também do Google Sala de Aula, né, para quem gosta de organizar e tudo mais, mas né, como é que vai ficar e tal, esses formulários, esses documentos e tudo isso que a gente coloca no Google Sala de Aula, a gente não precisa se preocupar tanto, porque minha tela está compartilhada? Eu esqueci. Não, né? Não, tá não. Deixa eu compartilhar aqui e mostrar para vocês. De novo. Compartilha a tela. Ocultar. Tá compartilhado aí? Tá, né? Quando a gente vem aqui pro Google Drive, ó, você vem aqui, ó, esse Classroom 2020 são todos os arquivos das turmas do Google Sala de Aula meu. E assim, apesar de estar 2020, eu imagino que esteja 2020 porque isso foi aberto no ano passado, né? Mas, por exemplo, essa turma que eu tenho aqui, 7º V1, quando eu abri aqui, tem os materiais que eu coloquei no 7º V1. E isso já vem para cá automaticamente. Eu não tive que mexer em nada dessas pastas aqui. Tudo que está nessas pastas aqui foi feito automático
por causa da integração do Google Sala de Aula com o Google Drive, né? Ou seja, né, eu acho que um resumo da ópera disso é o seguinte, gente, o que a gente fizer, o aplicativo que a gente usar, que tiver Google no nome, quando a gente vem para o Drive, a gente encontra de alguma forma. Vai estar tudo aqui em algum lugar, né? A gente só precisa pesquisar e organizar também, né? Saber para onde que está indo, né? Criar uma organização interna, né? Para cada um. Mas beleza. Essa parte que eu passei aqui de cima, é legal para a gente entender como que essas opções do Google Sala de Aula, elas aparecem, né? Tem uma outra coisa que eu olhei aqui que é bacana, e aí mais PCAs, né? Não sei se vocês já viram isso, tem uns 3 pontinhos aqui, aí a gente tem aqui essa opção de preferências, que ele deixa algumas preferências que podem ser salvas, tipo, para todos os formulários desse modelo. Então, se eu colocar aqui que o formulário vai sempre coletar e-mail, ele já abre coletando e-mail. Se eu coloco aqui tornar perguntas obrigatórias, ele automaticamente torna as perguntas obrigatórias. E se eu quero um valor padrão do formulário, tipo, todos os formulários valem 10 pontos. Eu clico aqui, e aí todos os formulários que surgem a partir daí, eles já levam essas questões como padrão. Isso aí, de repente, é uma coisa que simplifica na hora de construir o formulário, ok? Então, indo agora para colocar as perguntas e organizar o formulário, né? O que a gente tem? Esse cabeçalho para esses formulários multidisciplinares, ele já vem pronto. Esse aqui já vem pronto, tá, gente? Identificação do aluno, as turmas, o nome já vem pronto. É legal a gente observar se eles estão com esse asterisco vermelho aqui. Quando está com asterisco vermelho, significa que ele foi marcado como obrigatório. É interessante deixar tudo marcado como obrigatório, porque aí não corre o risco do aluno sair do formulário sem responder as questões, né? E aí a gente entra na aba de colocar as questões. O que acontece aqui? Aqui eu tenho uma seção, o nome da seção, a especificação da seção, e aqui foi colocado um bloco de texto, né? Esse bloco de texto, na barrinha aqui do lado, ó, a gente tem sempre essa barrinha do lado para colocar coisas, ele é isso daqui. Eu vou falar mais sobre ele mais à frente, né? Então, quando eu pego uma questão pronta aqui, questão número 1, eu vou lá e digito a questão, por exemplo, sei lá, marque a alternativa correta. E aí eu posso colocar as alternativas aqui. Para ir mais rápido, o que normalmente eu faço? Eu deixo um bloquinho de alternativa só, aí eu abro tipo um bloco de notas no computador mesmo, A, 1, B, esse aqui é um exemplo, 2, C, 3 e D, formatar, bonitinho, e B5, por motivos de caos. Eu vou aqui, copio essas opções. Se eu clico aqui no opção 1 e colo, já vão todas separadamente, uma para cada linha. Eu não preciso fazer um por um, né? No Ctrl+C e Ctrl+V já vai direitinho. É muito bom isso. As opções que a gente está usando para fazer as perguntas... João, geralmente eu faço... Geralmente, no Word, e pode copiar e colar também, dá certo? Também dá certo. Eu uso bloco de nota porque ele é mais simples, né? Mas pode ser com o Word também, não tem problema. A gente está usando os formatos de questão, só o múltipla escolha e o parágrafo, ou resposta curta, aqui. Resposta curta ou parágrafo, né? Então, aqui é para a questão de múltipla escolha. Se eu quero fazer a questão discursiva, eu posso alterar aqui para resposta curta, se for uma resposta curtinha, né? Ou eu posso alterar aqui para o parágrafo, se for uma resposta longa, né? Tá. Professores que usam imagem nas questões, né? Língua portuguesa, imagino que quase todo mundo tenha que usar, né? Mas algumas disciplinas mais. Para colocar a imagem na questão, eu venho aqui nesse quadradinho com a imagem, e aí ele me dá essas opções. Essa primeira aqui é fazer upload do computador.
Então, eu vou procurar uma foto no computador, né? Se eu já tiver salvo, clicar aqui em procurar. E deixa eu achar alguma aqui. Eu vou colocar a minha mesmo. E ele vai abrir. E já vai a imagem aqui para a questão, né? Se vocês notarem, tem uns 3 pontinhos aqui no canto para a gente dar uma formatada na imagem. Então, aqui eu posso alinhar a imagem. Eu normalmente gosto de alinhar o centro. Se subir a imagem errada, eu posso alterar. Não gostei da imagem, eu posso remover e eu posso ainda acrescentar uma legenda. Tipo, o que é essa imagem? Aí a legenda vai aparecer aqui embaixo, ó. A legenda da imagem. Professor João, exemplo de caricatura. Beleza. Aí isso vai aparecer assim para mim. Eu quero saber como que o aluno vai ver essa questão. Aí, novamente, vai lá em cima, clica no botãozinho de visualizar. Próximo. Aí eu começo a responder a atividade como se eu fosse um aluno. E aí eu vou ver a questão do jeito que eu coloquei, ó. Questão 1, marque alternativa, a imagem aparecendo, professor João, exemplo de caricatura, A, B, C, D, 1, 2, 3 e 5. Aqui eu tô vendo a questão do jeito que o aluno vai ver. O aluno vai pegar essa questão desse jeito aqui, né? Então é importante ficar atento nisso. Quando a gente for subir imagem, a gente tem que ficar atento na qualidade da imagem também, porque a gente sabe que às vezes os alunos, eles abrem pelo celular e a tela do celular é pequenininha. Então, se eu quero, por exemplo, passar uma tirinha e a imagem está desfocada, ou o texto está muito pequeno, ou a imagem é muito pequena, não tem nada que o aluno possa fazer que ele vai conseguir ver aquela imagem direito, né? Então, nesse sentido, ficar atento ao tamanho da imagem. Eu vou remover aqui, eu vou mostrar outro jeito de colocar a imagem na questão. O outro jeito é aqui por URL. Como que eu faço isso? Ó, eu clico aqui, aí ele vai pedir para colar o URL da imagem. Gente, o URL é a mesma coisa que link. Aí eu já deixei preparado aqui uma tirinha do Laerte, né? Maravilhosa. Vou clicar na tirinha com o botão direito, aí vou nas opções aqui, ó. Vou lendo uma por uma, até que chega aqui. Copiar endereço da imagem. Ó, copiar endereço da imagem. Clico. João, Oi. Desculpa interromper. Desculpa interromper. Pois não. Mania de professor também. O pessoal que tem mais dificuldade com informática, esse link que o professor João está colocando é o seguinte. É exatamente o que ele mostra agora, mas eu só quero explicar antes para poder fechar com a sua explicação aí. Existem imagens que a gente visualiza na tela, como está aparecendo ali agora, que existe um endereço de internet que é específico para aquela imagem. É justamente o que o professor João vai colocar. Ainda que a imagem esteja vinculada a um site, você abre lá, por exemplo, a notícia, tem lá uma fotografia, supondo aqui, né? Ou então um mapa, por exemplo, um gráfico. Ainda que ele esteja disponível num site, mas existe uma forma de pegar aquele endereçozinho de internet, aquele www, né? Que muitas vezes não tem o www, mas enfim, aquele endereçozinho mesmo. Existe uma forma de a gente obter aquele endereço e você projetar somente a imagem. Ele mostra somente a fotografia, por exemplo, só o mapa. Justamente o que o professor João vai colocar aqui agora. Desculpa interromper, só foi para dar um auxílio aí. Não, muito pertinente, né? Na verdade, completando aí, toda imagem, quando ela é postada na internet, ela tem um link próprio, né? Você não precisa abrir o site, printar o site ou baixar a imagem do site. O fato da imagem estar postada em algum lugar significa que ela tem um link próprio. Aí, para pegar esse link próprio, só clicar com o botão direito, vai abrir essas opções aqui. Tem a opção copiar imagem, não é o que a gente quer fazer. A gente quer fazer o quê? Copiar endereço de imagem. E aí ele copia o quê? Se eu jogar aqui na barrinha, né, o Ctrl V, esse link que está aí no Ctrl V é o link da imagem, né? Então eu vou aqui no formulário e coloco o link da imagem. Opa, esse link não é válido, então eu vou ter que usar outro. Deixa eu ver aqui. Será que eu acho o outro da mesma tirinha? Não, não vou achar. Eu vou achar outra tirinha, então. Tá, vamos pegar dessa aqui. Novamente, copiar o endereço de imagem.
Agora foi, ó. Eu joguei o link, a imagem já aparece. E aí eu vou inserir a imagem. É mais prático. E evita da gente ter que baixar a imagem, né? E evita a gente ficar com o computador, com o celular muito superlotado. João, posso contribuir? Pode. O que aconteceu com você na situação anterior, que não copiou o endereço da imagem, quando a gente abre o site onde a imagem está inserida e copiar dentro do site, ele vai, porque já aconteceu comigo isso, tá? Isso, nesse caso aqui eu acho que não vai funcionar, porque pelo que eu estou vendo aqui, essa imagem é do Twitter, né? Como é uma imagem que está numa rede social, costuma dar ruim mesmo. Ah, tá. Mas aí não tem mistério, não. A gente abre o link, ou então baixa a imagem e sobe a imagem, né? Eu estou tentando não baixar a imagem, mas às vezes tem que baixar, não tem jeito, né? A gente ainda encontra algumas limitações nas ferramentas. Ei, João. Você baixa no computador, né? Quando não funciona colocar só o link, a gente baixa no computador e faz o upload da imagem, igual eu mostrei aqui a primeira. Pois não? João, olha só, cara. Com relação à videoaula, por exemplo, que ontem eu produzi uma videoaula para os meninos baseado no conteúdo de história da terceira PNP, e eu postei lá no Google Sala de Aula. Você acha que seria legal ou não, quando a gente for elaborar as questões no formulário, nesse espaço que é para colocar a imagem, se colocar ali um link de uma videoaula, seria legal ou não, ou fazer separado como eu fiz dessa vez seria melhor? Dá para colocar também, mas eu acho que fica a critério de cada professor. Antes de você finalizar a resposta dele, deixa eu te ajudar. Eu vi essa aula do professor Cizenando e ele tem esse link no YouTube, é isso mesmo, Cizenando? Ele postou no YouTube. É isso aí, eu postei, inclusive ontem, lá na Google Sala de Aula. Ixi, dá para puxar do YouTube direto para o formulário, então. Aí fica a critério do professor, mas dá para fazer sim, ok? Só para encerrar essa parte das imagens, então, né? Oi. Só para, como diz, contribuir um pouquinho sobre a questão da qualidade da imagem. Tem como você voltar lá no Google, lá onde você mostrou que você pegou a tirinha? Tem, eu fechei a aba, mas eu vou mostrar. Eu ia falar justamente sobre isso agora. Aí, novamente, eu joguei a imagem. Falar, então. Que a pessoa, quando passa o mousezinho, né, na imagem, ela aparece uma numeraçãozinha dos pixels embaixo. Então, você pega acima de 600 pixels, que a imagem vai estar linda e maravilhosa. Exatamente. Como eu falei, né, a gente coloca aqui para ver a visualização de como que essa questão ficou, né, a imagem está aqui, né, como eu estou dando zoom, sai um pouco desfocada, mas dá para ver que ela não está desfocada nem nada, né, aqui eu julgo que a maioria dos alunos consiga ler, no celular, de repente, fica até um pouco melhor, porque a imagem fica mais bem enquadrada na tela, né. Como que eu faço para ver essa questão da imagem, que é o que a Milena estava falando ali, né, vou jogar aqui de novo, tirinha Laerte, Google Imagens, aí eu vou em qualquer tirinha, por exemplo, essa aqui do gato, né, eu olho aqui, isso, a hora que eu passo o mouse, aqui embaixo no cantinho esquerdo, tem, teve uma invasão aqui no quarto, gente, desculpa, aqui embaixo no canto esquerdo, tem uma numeração, essa numeração é o tamanho da imagem, então aqui, eu consigo ver que essa imagem, ela é 1081 pixels por 372, essa imagem está num tamanho muito bom, independente de onde eu colocar essa imagem, ela provavelmente não vai desfocar, vai ficar com a qualidade legal, aí como a Milena falou, se eu olho nisso aqui, e eu tenho menos de 600, menos de 500 pixels, aí não importa o que você fizer, a imagem vai ficar sempre com a qualidade baixa, sempre desfocada, sempre ruim. Então, a gente tem que ter essa preocupação quando a gente está usando a imagem, de pegar imagens de boa qualidade. Porque já aconteceu no ano passado, por exemplo, do aluno falar, professor, tem a tirinha aqui na imagem do formulário,
porque eu não consigo ler, porque eu tenho problema de vista, a imagem está muito embaçada e tal, não sei o quê, né? Não tive muito o que fazer com o menino, a imagem da tirinha estava ruim, né? E eu não sabia de onde que tinha sido, né, onde que tinha sido encontrado, né, para de repente fazer uma substituição. A gente tem que ficar atento com esses detalhes estéticos que também podem dificultar a vida do aluno, ok? Uma outra coisa, na hora de colocar a imagem, né, e aqui é uma dica que eu dou para quando a gente tem que subir texto, né, a questão precisa da leitura de um texto. Aí qual que é o nosso movimento natural que o Google Sala de Aula aponta? Eu vou ver aqui nas opções da lateral, qual é a opção de colocar texto? Aí vem aqui em cima a primeira. Adicionar pergunta, não é esse o caso. Importar pergunta, não é esse o caso. Adicionar título e descrição. Ó, tem um T e um T aqui, beleza, aqui que eu vou colocar texto. Só que, gente, essa opção aqui para colocar texto, ela é horrorosa. Por quê? Vou mostrar. Vamos supor que eu queira colocar um texto na internet. Vou pegar um que eu sempre uso, artigo de opinião, Contardo Caligares. Ele até morreu esses dias. Tá, vou pegar esse artigo. Cadê o artigo? Adolescência. Adolescência venceu, cadê? Achei. Tá, aí eu vou pegar esse texto aqui. Vou colocar o título. Não, é no outro que eu estou editando. Vou colocar o texto, que na página aqui da qual eu estou tirando já não está numa formatação legal. Se eu pego um texto nessa formatação para ler aqui, eu já fico extremamente incomodado, porque está sem parágrafo, está sem padrão, está sem nada. E eu jogo no texto e ele vai ficar assim. Aí o máximo que eu posso fazer aqui é fazer uns parágrafozinhos, né, bonitinhos. Vamos supor que eu fiz, vamos supor que eu tive paciência e fiz isso no texto todo. Aí, vamos ver como que o aluno vai ler esse texto. Abre aqui a visualização do aluno. Tchau, tchau. Próxima. E tá assim. Dependendo do tamanho do texto, até vale a pena. Mas, não sei, né, se essa formatação é legal. Fora que outras coisas que não dá para fazer nesse bloco de texto aqui. Não dá para colocar imagem, não dá para colocar em negrito, não dá para destacar nada, não dá para mudar a cor de letra, não dá para fazer nada visual assim. É só o bloco de texto mesmo. Para um texto pequeno, talvez funcione, mas para um texto grande como esse, eu acho que ele não privilegia muito a leitura. O que normalmente eu faço? Eu abro um documento de texto, eu vou na parte que eu quero pegar, vamos supor que eu quero colocar essa tabelinha aqui lá na minha questão. Eu tiro um print da folha, vou no Paint, que todo computador Windows tem, dou uma formatada para ele ficar bonitinho, salvo no meu computador, cadê? Salvar a imagem como tabela de modos verbais. Eu volto lá na questão. Deixa eu excluir esse negócio daqui. Aí eu vou na questão, não. Vou colocar aqui. Aí eu vou vir aqui na questão, vou colocar, ó. Novamente na barrinha do lado. Adicionar pergunta, importar pergunta. Aquele bloco de texto, né, que eu falei. E adicionar imagem. Aqui. Vou adicionar imagem. Aí é o mesmo processo de adicionar a imagem que eu mostrei antes, né? Cadê? Área de trabalho. Tabela dos modos verbais. Coloca um título na imagem, para não aparecer imagem sem título na hora que o aluno for ver. E pronto. Aqui o aluno teve a tabela bem mais
bonitinha do que se eu tivesse colocado naquele modo naquele bloco de texto, né? Sem separação, sem formatação, sem destaque, sem nada, né? Para ver novamente como é que o aluno vai ver, é só abrir aqui. Olha lá. E colocar um texto pequeno? Então, colocar o texto pequeno, novamente, são essas duas opções. Pode usar essa opção aqui, se eu copiar, que, como eu falei, por exemplo, geralmente eu digito a prova no Word. Eu copio lá, Ctrl+C e coloco Ctrl+V. Dá certo? Uhum. Então, dá certo, Mônica. Só que o que eu chamei a atenção aqui? Essa opção aqui de colocar o texto dessa forma aqui, ele tem as formatações muito limitadas. O máximo que dá para fazer é apertar Enter e fazer parágrafo. Mas o texto eu não vou poder mudar, por exemplo, o alinhamento do texto, né, para deixar o texto justificado, ou se for uma poesia, deixar ele centralizado, né, eu não vou poder usar destaque nenhum, não vou poder colocar imagem, não vou poder colocar nada, fica só o bloco de texto. Para um texto pequenininho, de um parágrafo só, né, ele fica tranquilo. Eu acho as letrinhas dele um pouco pequenas demais, assim, mas ainda assim dá para ler bem. Mas se você quiser colocar um texto mais complexo, por exemplo, uma tabela, um texto com imagem, um texto maior, que a formatação do texto seja importante, né, aí é melhor fazer esse esquema de printar a tela, né, fazer um print da tela, salvar no Paint, né, e baixar no computador, né. É um recurso para tornar a atividade mais visualmente atrativa para o aluno, né. E aí, os dois últimos recursos que eu queria mostrar são que eu posso colocar a imagem na questão, mas eu posso colocar a imagem nas alternativas também, né? Então, vamos supor aqui que eu vou na alternativa, ó. Alternativa, a letra A. Tem a opçãozinha aqui de colocar a imagem na alternativa. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira fazer uma prova de artes, né? Aí eu quero que o aluno identifique um quadro do Monet, né? Ah, não quero comprar. Quase comprei um quadro do Monet. Seria um erro poético. Vou lá na questão, ó, novamente. Eu copiei o endereço da imagem, tá? Igual eu tinha mostrado. Insiro aqui. Não é válido. Vou procurar outro. Agora vai. Isso. Imagem. Aí, vamos lá. Login. Eu vou fazer com duas alternativas só, para ser mais rápido, mas dá para fazer com todas as alternativas que vocês quiserem, né? Colocar imagem nas alternativas, né? Inserir imagem. Olha lá, inseriu. Aí, como é que o aluno vai visualizar isso? Né, novamente, vou lá no olhinho. Então, vamos supor que a questão é, marque o quadro de Van Gogh, né? Aí o aluno ia vir aqui e ia marcar a imagem, né? Então, é uma outra forma, e as outras opções aqui, elas ficaram sem imagem porque eu não coloquei, mas eu poderia ter colocado também. Então, uma outra opção de deixar, né, o formulário mais interessante, né? E a última opção, assim, que eu acho que é válido é a opção dos vídeos, né? A questão pode ter um vídeo. Eu venho aqui, novamente na barrinha lateral, sempre essa barrinha lateral bendita aqui, ó. Adicionar pergunta, importar pergunta, adicionar título de inscrição, adicionar imagem, adicionar vídeo. Ele já abre o YouTube, então posso pesquisar aula Cizenando. Será que eu acho?
Não, não acho, não. Eu disponibilizei Porque... o link aí no chat, João. No chat? Acabei de colocar. Porque o buscador de dentro do formulário, ele não é tão bom assim quanto quando você abre o YouTube mesmo. Mas vamos lá, ó, eu quero colocar uma aula sobre regência verbal, eu posso buscar direto daqui. A aula já do professor, a aula de Cisneros da Economia, a monarquia romana. Se você colocar aí, pode ser que você consiga encontrar a aula dele. Vamos ver. Então, aqui eu já achei a cara de doido do Noslen. Posso clicar aqui e já colocar a aula ali. Ou então posso colocar... Qual é o nome? Monarquia? É a monarquia romana. Isso. Monarquia romana. Será que vai? Não, que nem eu falei, o buscador... Ah, aqui, achei. Exatamente. Isso Olha aí. lá. Show de bola. Achei a aula aqui do professor. Selecionei. E ela vai aparecer aqui dentro do formulário. Aí vou colocar um título. Por que é importante colocar um título? Porque se eu deixo assim e já posto, esse vídeo sem título vai aparecer no formulário para o aluno. Aí não é legal, né? Tem baita carinha de coisinha mal feita. A gente coloca um título aqui, a monarquia romana. Aula. Como eu gosto de tudo centralizado, alinhar o centro. E aí, show. Tá aqui, vídeo aula do... Como você pegou esse vídeo lá? Barrinha lateral, aqui. Ó, adicionar pergunta, importar, título de descrição, imagem, adicionar vídeo. A caixinha com o triângulo. Aí vai aparecer isso aqui. Eu pesquisei e apareceu as opções. Apareceu as opções, eu cliquei, selecionar, e ele já coloca na caixinha do jeito que apareceu aqui. É só clicar, ir lá na imagem e colocar selecionar. Isso. Se eu quiser colocar vídeo de outro jeito, eu posso abrir o YouTube. Pesquisar o que eu quero. A monarquia romana. Cadê o Cizenano? Gente, não tá aqui. Na primeira página. Foi mais fácil por lá. Aqui, achei. Aí eu abro o vídeo. Copio o link. Venho aqui de novo. Aí tem aqui em cima, ó. Pesquisa de vídeo, URL. Clico na URL. URL, leiam, link. Colo o link, vai aparecer o link. E eu seleciono e mando, né? Aí eu criei outra aba aqui. Igual a primeira. Ok? E assim a gente pode colocar vídeo também dentro do formulário. Vídeo da própria aula, vídeo de música, né? Se a gente estiver trabalhando com música ou coisa do tipo, né? E uma última coisa, talvez, que vale a pena, né? Que é o seguinte, eu estou fazendo uma questão que é muito parecida com outra que eu já fiz. Eu posso usar essa outra como base. Venho aqui no importar perguntas. Isso que eu acho sensacional. O importar perguntas vai me mostrar os formulários que eu já tenho prontos, né? Eu posso pesquisar outros formulários. Vamos supor, eu quero a PNP 3. 2. Aqui, ó. Oitavo ano, segunda PNP multidisciplinar. Ele vai me dar esse formulário aqui. E aqui eu tenho as questões que eu coloquei nesse outro formulário, né? Aí vamos supor que eu quero a questão 1 desse formulário. Leia o poema a seguir e marque... Tá. Vou selecionar essa questão. Vou selecionar a questão 2 também, porque ela acompanha. Vou aqui em importar perguntas. Aqui embaixo. E ele vai trazer as perguntas já do jeito que elas estavam no outro formulário. Com as imagens, ó. Com as alternativas, com as imagens, com as alternativas, né? Eu posso abrir aqui também e olhar, ó.
A pergunta já está marcada como obrigatória. A pontuação da pergunta já está dada. A resposta correta já foi marcada. Eu posso acrescentar um feedback, adicionar feedback da resposta. A resposta incorreta. Opa, vacilou. Então, quem errar essa resposta vai receber esse feedback. Opa, vacilou. No feedback, eu posso ainda colocar um link explicando a pergunta, a resposta, ou um vídeo. E a resposta correta, mandou bem. Aí o aluno que acertar vai receber isso. Pronto. Com isso aqui, né, eu tenho todas as opções que as perguntas têm, né, para esse formulário pré-formatado que a gente já tem. Mas aí, eu chamo a atenção novamente, assim, essas são coisas, assim, que você vai aprender muito melhor na prática, então, vale a pena abrir um formulário qualquer, sabe, no seu Drive, que não tem relação com nada, e vocês mesmo irem mexendo, irem vendo como que funciona para cada um de vocês, assim, porque eu entendo que, às vezes, para fazer isso no formulário, que já é a atividade do aluno, né, existe esse receio, assim, de fazer errado e, de repente, atrapalhar o trabalho dos colegas ou mandar alguma coisa errada. Mas a gente pode abrir um formulário nosso, assim, igual eu abri esse formulário que eu abri aqui, que eu fiz ele de gato-sapato, ele não tem conexão com nada. Do jeito que eu abri esse formulário, ninguém tem nem acesso a ele. Só vocês quando eu passar o link, por exemplo. Então, assim, vale a pena e abrir um para vocês e irem explorando, né, as funções que tem. E se vocês acharem coisas novas, por favor, falem, assim, porque com certeza tem coisa aqui que eu já olhei, assim, que eu não faço ideia do que é. Depois tem que abrir e pesquisar, ok? Pessoal, a minha exposição está encerrada, né? Aí, se houver tempo para questionamento, para coisa, está em aberto. Se a Penha for dar os informes finais e encerrar também, eu encerro aqui minha fala. Pessoal, eu acho que